quer passar informação, processar informação com luz. Então, de algum jeito, essa informação tem que passar dentro do meu sinal óptico. Para fazer isso, a gente tem mais uma propriedade física para estudar, ela é bem interessante, explica uma série de fenômenos, tem alta importância tecnológica. Aqui vocês têm, por exemplo, os filtros polarizadores para fotografia, o óculos escuro polarizador e um esquemático aí do display de LCD. Tá? Tudo isso tem a ver com polarização da luz, que é o que a gente começa a olhar agora. Bom, basicamente chegou a hora de fazer aquilo que eu fiquei dizendo o tempo todo que a gente não ia fazer. Né? Nós vamos esquecer que o campo elétrico é vetorial, vamos esquecer que ele é vetorial. Está na hora de lembrar, de novo, que o campo elétrico é vetorial, portanto, a onda eletromagnética, essas variáveis que estão aqui oscilando, elas são vetoriais, né? Elas não são escalares. Isso aqui não é simplesmente aqui o campo tem um valor alto e aqui um valor baixo. Estou representando com setas aqui para lembrar que ele tem uma direção e sentido. O campo E, a rigor, se a gente quiser ser chato, é o campo D, tá? É aquele D igual a epsilon E, a densidade de fluxo elétrico, ou vetor de deslocamento. Vocês vão entender por que é o D e não E, quando a gente falar de birefringência, provavelmente na aula que vem. Mas podemos dizer que é o E para simplificar as coisas, né? Vocês sabem que na maioria dos casos, D é igual a epsilon E, e epsilon é um escalar, né? Então eles estão na mesma direção e sentido, não faz muita diferença na maioria dos casos. Mas, enfim, o campo E oscila em uma direção, certo? Então, por exemplo, aqui na figura, o campo E está na vertical, vamos dizer assim, né? Ele se propaga na direção Z. Lembre-se, vocês já provaram isso em exercício, em testes, ele não pode ter componentes na direção Z. Né? Agora, tirando então a direção Z, tem todo um plano, né? O plano aí XY, que pode estar orientado. No caso aqui, ele está, digamos, na direção X, né? Não tem aqui o eixo, mas essa é a direção X. E o campo B na outra direção. Essa direção, a polarização é justamente essa direção em que está oscilando o campo E, ou o campo D. Então, essa é a definição da polarização. Infelizmente, polarização é usada de 5 jeitos diferentes em engenharia, né? E em 2 jeitos diferentes em eletromagnetismo, que é bastante curioso. Quando você tem o campo elétrico, a resposta do material a ele também é um vetor polarização P, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Então, é realmente bastante inconveniente que a mesma palavra seja usada para conceitos diferentes dentro da mesma teoria. Né? Então, aqui a gente está falando da polarização da onda eletromagnética, tá? E não a polarização, a resposta do campo do material que se polariza na presença de um campo. São coisas diferentes. Então, para nós aqui, polarização é essa direção, certo? Então, aqui, sendo um pouco mais matemático, eu vou tratar como uma onda plana, agora vetor é igual a A, agora vetor, certo? Para definir aí a direção de E. E o tradicional exponencial de J, Kz menos ômega T, no caso que eu estou supondo que ela está se propagando na direção Z, então eu coloquei aqui uma direção específica, então ele está escalar. E lembre-se do nosso complexo conjugado, né? O campo é real, isso aqui é uma simplificação, uma notação simplificada, ela acaba virando cosseno de Kz menos ômega T, porque eu não escrevi aqui o complexo conjugado. Esse próprio vetor A varia no tempo. No caso mais geral, ele tem uma componente x e uma componente y, e essas duas, a princípio, podem variar no tempo. Ele não pode ter uma componente z, né? Porque essa é a direção de propagação. Muito bem. Quais são os tipos de polarização? Coloquei aqui as duas equações de volta para a gente discutir. Polarização linear. Isso vai acontecer quando a x e a y, desculpe, aqui é a y, tá? Tem um errinho. A x e a y estiverem em fase ou estiverem defasados por π radianos. Tá? Ou ainda se um dos dois for zero. Tá? Esse é o caso mais fácil de se pensar. Eu tenho a x, um componente constante na direção x, certo? Então, aqui na nossa figura anterior, era o caso, né? Eu tinha apenas AX, AT igual a simplesmente AX, vezes vetor unitário X, e é uma polarização vertical. Né? Se fosse apenas Y, quer dizer, na direção, na outra direção, é claro, o campo magnético teria que mudar, seria a polarização horizontal. Vocês entendem que eu posso combinar componentes aqui, vou ter uma oscilação a 45 graus, por exemplo, se ela tiver AX igual a Y.
e assim por diante. Mas o importante é que essa variação no tempo aqui, a fase dessa variação é ou zero ou π. Tá? Então, eles estão em fase. Então, quando eu falei aí do caso de 45 graus, que ele estaria oscilando aqui, ele cresce e decresce nessa direção 45 graus, mas ele está sempre orientado naquela direção. Esse é o caso mais fácil de se pensar, a polarização linear. Existe a polarização circular. Nesse caso, os componentes são iguais. Acabei de falar, componentes iguais daria ele a 45 graus, mas tem uma defasagem entre os componentes. Então, uma defasagem igual a π sobre 2. Nesse caso, o vetor oscila descrevendo círculos. Né? Esse vetor, uma hora está vertical, mas ele vai girando, uma hora ele vai estar horizontal, depois vai estar vertical de novo, e ele vai fazendo como uma espiral aqui. Né? Então, se você olhar o plano da polarização, esse vetor A descreve um círculo. E, evidentemente, o caso mais geral é a polarização elíptica. Nesse caso, eu deixo a x ser diferente de a y e deixo ter qualquer defasagem. Vocês se lembram de cálculo, o círculo e a linha reta são degenerações, são casos particulares da elipse. Né? Esse é o caso mais geral. A x pode ter qualquer valor, a y pode ter qualquer valor, eles podem ter qualquer defasagem entre eles. Certo? Então, são os 3 casos. A gente vai falar um pouco mais sobre a circular e a linear um pouco mais à frente. Ok? Vamos seguir em frente. A luz não polarizada. Então, a luz cuja geração ou propagação não favorece uma ou outra polarização é dita não polarizada, como a luz natural na maior parte das situações. A gente vai ver imediatamente que vários fenômenos começam a polarizar a luz. Né? É claro que polarização, como a gente acabou de ver, é uma propriedade que vem do fato do campo elétrico ser vetorial. Ela não pode ser removida. Não existe, a rigor, luz não polarizada. É claro que isso aqui é uma simplificação do que eu realmente quero dizer, que é ela que tem componentes iguais de diferentes polarizações. Então, eu vou descrever essa luz a partir de uma base vetorial conveniente. Então, posso dizer que muda de partes iguais de luz vertical e luz polarizada horizontalmente. Essa é uma possibilidade. A gente vai ver em seguida, no caso de estudar as reflexões, a base conveniente é luz que a polarização está no plano da incidência e fora do plano da incidência, né? Paralelo ao plano e perpendicular ao plano. Não necessariamente vertical ou horizontal, que vai depender do jeito que está o meu espelho. Né? E, finalmente, eu posso também usar uma base circular. Ela parece pouco intuitiva, mas ela também forma uma base. A luz tem uma componente circular direita, desculpe, aqui ficou errado, né? Circular direita e circular esquerda. A questão, às vezes, é chamada circular horária e circular anti-horária. Mas está descrito aqui corretamente. Circular direita, tá? O giro segue a regra da mão direita com o polegar para o sentido de propagação. Então, a luz está se propagando aqui para a minha direita. Tá? Ela é circular direita, se o círculo que ela descreve no outro plano está nesse sentido. Né? Ela é circular esquerda se é o sentido contrário. Né? Eu estou apontando com o polegar para longe do sentido de propagação. Se vocês acharam isso confuso, eu lamento, mas tem uma outra confusão. Tem gente que diz que é exatamente o contrário. Tá? Tem gente que usa exatamente a outra convenção. Seria direita onde eu estou chamando de esquerda e esquerda onde eu estou chamando de direita. Enfim, você tem que olhar o livro e ver que convenção que ele usou. Tá? Mas existem duas, girando para um lado e girando para o outro lado. Ok? O termo em inglês é right-handed e left-handed, né? Para o que eu estou chamando aqui de direita e esquerda. Fato é que existem duas. Pode parecer estranho, mas essa é uma base como outra qualquer. Se você me disser eu tenho luz vertical, eu faço uma combinação linear de luz direita, com polarização direita e polarização esquerda e consigo luz vertical. É só trabalhar com as fases, certo? É pouco intuitivo, mas é uma base vetorial como qualquer outra. E, curiosamente, se você quiser estudar a coisa lá no nível do fóton, lá na mecânica quântica, a base natural é essa, porque vocês provavelmente não ouviram falar nisso, mas o fóton, que não tem massa, tem spin, e a polarização é o spin do fóton. Tá? Então, a base natural para se falar de polarização no nível quântico não é a polarização vertical e horizontal, mas sim circular direita e circular esquerda. Ok? Então, quando eu quero falar luz não polarizada, é isso que eu quero que vocês tirem desse slide, é uma mistura em partes iguais de luzes
né, na minha base vetorial dos dois componentes. Okay? Não há nada que favoreça uma polarização ou outra. Bom, quais são as aplicações? Muito rapidamente, né? Na fotografia e no uso de óculos escuros, a gente viu lá no primeiro slide, você diminui a irradiância sem criar efeitos cromáticos. Então, é como se você diminuísse o brilho, vamos chamar assim, mas sem criar nenhum efeito por absorver mais uma cor do que outra. Você mantém a pureza, né? A cena, a cor da cena, e você retira irradiância. Isso é um efeito interessante no uso de óculos escuros. Você não quer que ele saia simplesmente escurecendo as coisas, você quer diminuir aí brilho e clarão, mas mantendo a imagem, e a fotografia também, né? O outro uso muito comum em fotografia é o aumento do contraste no céu. A gente vai ver que cada região do céu tem um favorecimento de um componente de polarização. Então, com o uso de óculos de filtros polarizadores, você consegue deixar o céu mais claro e mais escuro, aumentar o contraste, vamos dizer assim. E contraste de fotografia é uma coisa geralmente muito valorizada. Outra aplicação, tanto para fotografia, e a principal aplicação para óculos escuros, é que a gente vai ver reflexão cria polarização em certas condições. Então, se você corta uma das polarizações, você corta a maior parte do brilho vindo de reflexões. Isso estraga algumas fotografias, é interessante tirá-lo, e isso causa incômodo, né? Se você está olhando lá o mar sob a luz do sol, né? Aquela reflexão, o brilho da reflexão pode ser incômodo. Você coloca um óculos polarizador, você não perde muito da cena, mas você perde aquele brilho. Então, são os efeitos, os usos principais fora da nossa aplicação de interesse aqui, que é o processamento óptico, né? A nossa aplicação de interesse é exatamente uma forma de fazer aquilo que nós estamos precisando, uma modulação, né? Eu quero que meu feixe óptico carregue alguma informação. Eu poderia pensar, eu vou ligar e desligar a minha fonte. Aqui não está descrita a fonte, mas tinha uma fonte aqui, um diodo laser. Eu vou ficar ligando e desligando. Você pode fazer isso, né? Mas você está super limitado em velocidade. Você pode fazer isso para aplicações de baixa velocidade. É muito mais interessante deixar o laser contínuo e fazer alguma coisa com a luz. Que coisa pode ser essa? Vamos imaginar aqui luz não polarizada. Está vendo como ele está representando como luz em todas as direções? Ele só precisaria dizer tem componentes, né, nas duas direções. É uma mistura dessa base aqui, que eu poderia dizer horizontal e vertical, vertical e horizontal. Eu vou passar para um elemento, a gente vai ver como fazer isso, que só deixa passar, por exemplo, luz polarizada na vertical, luz linearmente polarizada na vertical. Eu vou passar por outro elemento igual a esse, mas que ele tenta deixar passar só o outro eixo, tá? Eu vou chamar de analisador esse, de polarizador esse, mas muitas vezes são exatamente o mesmo objeto. Eu simplesmente mudei aqui a direção que ele deixa passar luz. Ele só deixa passar luz horizontal. Ora, a princípio, se eu não fizer nada e colocar luz não polarizada, polarizada na vertical, e tentar passar por um analisador na horizontal, não vai sair nada. Tá? Então, isso seria o equivalente a ter desligado a fonte. Mas, e é o que a gente vai ver na próxima aula, se eu fizer alguma coisa aqui nesse meio que roda o sentido da polarização, ela vai passar pelo outro lado. Então, essa é a minha chave ligada, certo? É o grande interesse da polarização em processamento óptico. Note que não tem nada mecânico, eu não estou fechando e abrindo nada, que seria outra solução, né? Deixa o laser ligado e tem um obturador aqui que fica abrindo e fechando. Dá para fazer isso para fotografia, mas se você quer realmente aproveitar toda a largura da banda óptica, não dá para fazer isso, certo? Então esse é o nosso principal interesse, que a gente vai ver mais para frente. Mas vamos terminar de estudar a polarização primeiro. Precisamos saber primeiro como é que eu consigo polarizar. Eu falei que a luz natural, a princípio, não tem preferência por nenhuma polarização. Como é que eu consigo essa polarização? Nós vamos estudar aqui hoje dois fenômenos, tá? Polarização por reflexão, que é esse primeiro que a gente vai estudar. Essa é uma figura do nosso livro, Saretyk. Aqui eu estou mostrando uma onda incidente, como vocês fizeram muitas vezes no ensino médio, uma onda incidente num meio com índice de refração N1, ela encontra uma barreira, ela encontra um novo meio com mudança do índice de refração. O jeito rigoroso de fazer isso é aplicar as equações de Maxwell aqui, exigir continuidade onde tem que ser exigida. Você vai ver que é necessário, no caso geral, que haja uma onda refletida e uma onda refratada. Esses dois ângulos, vejam que a incidência e a reflexão são medidas a partir da normal aqui da incidência, certo? Vocês se lembram do ensino médio, esses dois ângulos são iguais.
E a relação entre θ1 e θ2 é a chamada lei de Snell, né? De acordo com a mudança aqui, essa luz refratada vai ter um desvio. Ok? Agora eu estou falando de alguns novos conceitos. Eu estou definindo o que é o plano de incidência. É esse plano aqui. Como é que ele define? Ele contém a direção de incidência, então ele contém essa reta, e ele contém a normal da incidência. Então ele contém essa outra reta, é exatamente esse plano aqui. Esse é o plano da incidência. Tá? E aqui eu estou representando, veja, a possibilidade, a onda está incidindo aqui, a possibilidade dela ter um componente de polarização na direção X e na direção Y. Veja que X está fora do plano, Y está no plano. É isso que a gente vai ver mais para frente. Veja que aqui não faz tanto sentido ficar falando de horizontal e vertical. Parece que X é vertical e Y é horizontal, mas é só porque eu desenhei assim, né? Era só mudar a orientação desse plano aqui, você teria que mudar tudo isso. Então não é uma base muito conveniente. A base conveniente é polarização P, ou transversal elétrica, ela é paralela ao plano da incidência. Tá? Então, é essa polarização Y aqui. Ela está no plano da incidência. A outra possibilidade é essa polarização X, que eu vou chamar de polarização S, ou perpendicular ao plano da incidência, ou ainda polarização TM. Tá? Transversal elétrica, transversal magnética são os termos. Esses aqui mais usados no eletromagnetismo do que na ótica. A ótica a gente fala mais P e S. Ok? Então, veja que a luz, princípio não polarizada, tem componentes iguais em qualquer base que eu escolha. Ela tem componentes iguais, como eu falei, de rotação direita e rotação esquerda, mas tem componentes iguais aqui de X e Y, ou seja, componentes iguais de P e S. Ok? Isso a gente precisa entender para ver o que vai acontecer com essa luz sobre reflexão. Vamos lá, estou colocando aqui agora a polarização S. Ela é, tá vendo? Ela está aqui, está fora do plano, está perpendicular ao plano. Se vocês estão curiosos com S, nós temos um pequeno problema, né? Paralelo e perpendicular tem a mesma inicial, então a gente vai atrás do alemão, onde perpendicular é Senkrecht. Então, polarização S é a polarização perpendicular. A princípio, não tem nenhum problema com ela. Tá? Ela passa aqui, reflete, vai, a parte dela é refratada. O fato de ter uma polarização, como ela está perpendicular ao plano, ela não é influenciada por nada que acontece nesse plano. Então, ela vai seguir naturalmente as leis de reflexão normal. Θ1, aliás, colocou θ1, θ1 aqui já para nos lembrar que eles são iguais, né? Pela lei da reflexão. θ1 e θ2 relacionados pela lei de Snell. Aqui ele está colocando a coeficiente de reflexão, módulo e fase, né? Veja que à medida que eu vou fazendo uma incidência cada vez mais rasa aqui, né? Eu vou chegando a 90 graus, a reflexão vai sendo total. Eu estou simplesmente dizendo que, claro, se eu fizer aqui paralelo à minha incidência, eu nunca vou entrar em N2, então eu vou ficar sempre em N1, a reflexão foi total. Isso. E ela tem um valor aqui mínimo, né? Ou seja, tem incidência, refração máxima, quando o ângulo de incidência é zero, ou seja, a incidência é perpendicular à fronteira entre os meios. Observe também uma defasagem π, a onda, pelas questões de continuidade, a onda refratada tem a sua fase, uma diferença de π em relação à fase da onda incidente. Se vocês voltarem agora lá no nosso experimento com ondas mecânicas, na hora que eu fiz uma reflexão, ela inverte, né? O que era pico vira vale. Tá? Prestem atenção, ela vai por cima e volta por baixo. É basicamente o mesmo, tem a ver com o mesmo fenômeno. E aqui a gente sabe que, nesse caso, o que eu estou representando, N2 é maior do que N1. Por quê? Se N1 fosse maior que N2, você se lembra do segundo grau, em algum ângulo haveria reflexão interna total, isso teria que ter ido para 1 antes, certo? Então, estou naquele caso que eu estou indo, por exemplo, do ar para a água e não da água para o ar. Ok? Mas a gente não está querendo falar aqui de lei de Snell, nem da lei de reflexão, estamos querendo falar de polarização. Conclusão, não tem nada de errado, não pode haver nada de errado na polarização S. A polarização P, a coisa muda completamente de figura. Tá? E agora eu preciso, veja que o que vai mudar. À medida que eu estou no plano, a polarização está no plano, esse componente está no plano. Quando eu fizer a refração e a reflexão, a direção dessa setinha aqui muda também, tá vendo? Porque ela tem que ficar perpendicular à direção de propagação. Então, à medida que eu mudo θ, vai mudando também a direção da polarização ainda nesse plano. Não é isso? E aí vai acontecer uma coisa curiosa. Eu preciso de mais uma explicação. O que a gente chama de reflexão e polarização é, na verdade, criado pela oscilação eletromagnética aqui na fronteira. Né?
a vibração do campo incidente faz átomos e moléculas e elétrons vibrarem aqui, eles, por sua vez, isso cria ou continua a onda eletromagnética, certo? Então, precisamos disso para explicar esse fenômeno. Então, tanto a onda refletida quanto a onda refratada, elas são geradas podem ser pensadas como geradas por dipolos oscilando aqui na superfície, na interface. Aqui vai acontecer uma coisa muito estranha quando, por causa do meu ângulo, não é o caso que ele está representando aqui, é um caso genérico, a reflexão vai ficar paralela à polarização da onda refratada, tá? Então, seria mais ou menos essa direção aqui. Eu mudei o ângulo de incidência, aumentei ele aqui um pouquinho, e eu tentaria fazer uma reflexão nessa direção. O que vai acontecer? Lembre-se, tem dipolos aqui oscilando, eles têm que oscilar na direção da polarização para gerar a onda refratada. Quando eu tentar fazer a reflexão nesse sentido, os dipolos não podem. Eles estariam tentando gerar uma onda na própria direção de oscilação. Isso não acontece. O dipolo gera a onda nos outros sentidos, nas outras direções. Então, na hora que isso vai tentar acontecer, não há como ser gerada a onda refletida, e ela é totalmente refratada, tá? Por preservação da energia. Então, nessa hora, veja o que acontece, a reflexão chega a zero. Então, a polarização P tem um problema, tem dois problemas, né? Veja que, no geral, ela tem valores menores até o ângulo θB, que é esse ângulo em que as coisas aqui dão errados. Eu teria que tentar uma onda refletida cuja direção de propagação é paralela à polarização da onda refratada. Isso não vai dar certo, tá? E mesmo antes disso, enquanto no outro caso a refletividade está aumentando, né? Ela aqui está diminuindo. Esse é o chamado ângulo de Brewster. Talvez vocês não tenham estudado ele no ensino médio, não sei se é tanto comum. Da lei de Snell, o seno é da relação das refrações, o ângulo de Brewster é a tangente. Então, o ângulo de Brewster é arco tangente de N2 sobre N1. Então, veja, ele tem nas duas direções, ao contrário da reflexão total, né? Porque o seno é menor do que é uma forma de ver a reflexão total. Quando você tenta aplicar a lei de Snell, não tem ângulo, né, para resolver a equação, mas o ângulo de Brewster vai existir sempre, em qualquer direção, seja vindo daqui ou vindo daqui. Por conta disso, e é o que eu queria, depois dessa longa explicação, mostrar para vocês, em qualquer reflexão, a luz pode entrar completamente não polarizada, ela vai sair com algum grau de polarização, porque agora os componentes não vão ter, dividir no componente S e no componente P, o componente P vai ser prejudicado. Em particular, se eu fizer essa incidência no ângulo de Brewster, o componente P não vai existir, eu tenho luz bastante polarizada. Em outros ângulos, ela vai ser parcialmente polarizada simplesmente porque os componentes vão ser atenuados de maneira diferente. Certo? É por conta disso, tá? Vamos voltar lá à nossa primeira slide. Esse fenômeno aqui é por conta disso. Tá? O céu azul, eu estou vendo o céu por causa de espalhamento, não reflexão, mas o princípio é o mesmo. Tá? A luz que está vindo nessa direção tem uma polaridade diferente da luz que está vindo em outra direção. Então, eu consigo, na fotografia, destacar o céu, tá? Ou aumentar o contraste de acordo com a direção que eu estou olhando. Acredita-se que insetos e aves têm uma orientação baseada na polarização. Se os seus olhos fossem polarizadores, você ia ver o céu com diferentes de acordo com a direção que você olha. Aqui o caso do filtro polarizador, né, de novo, veja, eu deixo o céu mais escuro, muitas vezes favorece a fotografia, e aqui é aquela história, aqui a gente vai estudar mais coisa, mas se eu consigo usar polarizadores, eu vou ter imagem quando eu mudar essa polarização, ele está mostrando essa polarização mudando aqui também, e não vou ter essa imagem quando eu não mudar essa polarização. Tá? E é o princípio do funcionamento do LCD, mas aqui estamos nos adiantando. Então é isso, reflexão é uma forma, tá? A gente vai ver uma segunda forma hoje, outras formas a gente vai deixar para ver na aula que vem. Então, reflexão é uma forma. Polarização por grade metálica. Né? Eu vou fazer aqui uma grade de fios metálicos muito finos, tá? Separados com uma distância muito pequena. E esse tipo de grade vai ser um elemento polarizador. Por quê? Lembrar de outra historinha dos dipolos. Aqui ficou ainda mais claro, né? Como é que essa onda passa ou não passa por essa grade? Ela não... Tem gente que pensa que ela passa pelos buraquinhos, tá? Não é essa a ideia, tá?
Inclusive, vocês vão ver que esse modelo não é muito bom, porque, nesse caso, a onda sai vertical do lado de cá. Tá? Veja só, eu preciso, de novo, propagação, reflexão, difração é tudo, a reação da matéria que está sendo, sobre a qual a onda está incidindo, está reagindo a ela. Então, a onda vem para cá. Os elétrons desse metal aqui vão ser colocados em vibração e vão gerar uma onda que vai continuar ou que vai ser refletida. Né? Vamos pensar, de novo, tem uma onda não polarizada aqui, ele representou como essa bagunça aí com todas as direções, né, da oscilação do campo elétrico. Vamos pensar de novo numa base, a horizontal e a vertical. Quando eu chegar com a oscilação horizontal, esses elétrons vão vibrar horizontalmente, certo? E é um material metálico, a incidência de luz, da luz visível, na sua maior parte, sobre o metal, gera reflexão. O metal tem altíssima reflexão em toda a luz visível, é por isso que espelhos são, né, feitos basicamente de prata polida. Então, essa onda incide, existe uma forte reação do material, porque os elétrons podem vibrar, estão livres para vibrar nessa direção, a onda horizontal é refletida. A onda vertical seria refletida se os elétrons vibrassem nessa situação, mas aqueles têm muito pouca liberdade, porque os fios são muito estreitos, eles estão confinados nessa região, então existe pouca vibração, a onda vertical é pouco refletida, então ela passa, ok? Então não é que a onda passa pelos buraquinhos da tela, não vai dar certo. Então essa forma, claro, se eu mudar essa direção, é um jeito de conseguir polarização horizontal. Em vez de fios metálicos, uma grade muito fina, eu posso conseguir certos materiais orgânicos com moléculas muito alongadas, certo? Tem mais ou menos o mesmo efeito, essa é a ideia do polaroid. Então, o material polaroid tem essa propriedade. Ok? Então, aí já tenho duas formas de conseguir polarização. Se eu fizer uma incidência no ângulo de Brewster, se eu usar uma tela metálica, outras formas a gente vai estudar mais à frente. E aí a gente vai estudar como mudar essa polarização, que é o que me interessa para fazer aquela chave, certo? Então, na próxima aula, a gente vai estudar uma coisa com um nome grande, né? Birrefringência, que é simplesmente a propagação da luz em materiais anisotópicos, ou seja, eu substituí por um nome maior ainda, materiais em que as propriedades eletromagnéticas não são as mesmas em todas as direções. Por que isso vai ser interessante? Se eu tenho luz numa direção e em outra direção, incidido no material, se ele é isotrópico, o material vai responder da mesma forma, se ele é anisotrópico, não vai responder da mesma forma. Isso vai ser um mecanismo para eu ir mudando essa polarização à medida que ela se propaga no material, tá? Por isso ele é bastante importante. Vai permitir novas formas de fazer polarizadores e vai permitir um mecanismo de mudar a polarização de um feixe. Com isso, a gente pode estudar os cristais líquidos, os moduladores eletroóticos, os outros moduladores, e esse módulo é relativamente mais curto que o anterior. Ok? Bom, pergunto se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, vocês têm alguma curiosidade ou algum comentário. Ok? Parece que não, tá? Esse vídeo vai ficar lá, estudem eles, eu também não estou mais podendo pedir para vocês estudarem com antecedência, tá? O que eu vou passar a fazer vou deixar indicado o tópico e aonde vocês podem encontrar ele em textos, tá? Se vocês quiserem se adiantar, já está dito aí o nosso novo tópico é a anisotropia. Cuidado, tá? Esse assunto no eletromagnetismo é bem pesado matematicamente, de novo a gente vai evitar isso, vai fazer uma descrição mais qualitativa no nível desse curso, a gente só precisa entender que existem materiais em que a luz vai ter propriedades, a propagação vai ser diferente de acordo com a polarização. Certo? Não havendo outras perguntas, eu vou terminar por aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui, editá-lo e colocar lá no YouTube também, para vocês poderem ver acelerado como vocês gostam. Dá para ver na gravação também, quando fica. Dá para acelerar aqui também? Que bom. Não dá para acelerar aula ao vivo ainda, né? E isso vai ser um período difícil de mudar por causa da causalidade. Ok? Então, pessoal, até terça.